Quando a fé se apaga, a superstição, o paganismo cresce. Esse é um fenômeno, podemos dizer, quase que matemático. Quando a fé em Jesus se abaixa, a gente vê crescer o paganismo, com todas as suas manifestações, sobretudo as formas de adivinhação e de magia. E esses pecados contra o primeiro mandamento, não terás outros deuses, são especialmente perigosos do ponto de vista espiritual, porque dão ao demônio a possibilidade de interferir na nossa vida por culpa nossa, porque nós fomos procurar essas ajudas, dão ao demônio a possibilidade de interferir de um modo mais extraordinário. E, portanto, do ponto de vista pastoral, como eu dizia, hoje temos mais pedidos de pessoas que pedem a ajuda aos padres, à igreja, ao bispo, ajuda nesses fenômenos de possessão, obsessão diabólica, vexação diabólica. Por quê? Porque o paganismo cresceu, o mundo mudou rápido, as pessoas se envolveram em práticas idolátricas, em adivinhação e magia, e por isso tem mais gente com esses distúrbios extraordinários. Então, esses dois fatores conjugados, o ter entrado na teologia, no fundo, as teses heréticas de Bultmann, formou uma geração de pastores céticos acerca da existência dos anjos, dos demônios e da sua ação no mundo, aliado com uma tradição católica em que todo mundo vivia os sacramentos, fizeram que na prática houvesse muito poucos exorcistas. Não havia muita necessidade e, sobretudo, não havia pastores que acreditassem na existência do demônio. Mas, como eu dizia, em poucos anos, em poucas décadas, começou a surgir um problema pastoral, que é cada vez tem mais gente que experimenta esses distúrbios e vai atrás dos padres. Eu tenho um montão de e-mail, um montão de chamada de padres, de párocos, lá de Portugal, aqui do Brasil, que vem: padre, está acontecendo isso lá na minha paróquia, eu estava na missa e teve uma manifestação, eu estava no confessionário rezando e teve uma manifestação, estávamos rezando o terço e teve uma manifestação, e agora? Então, é um problema que, digamos, que tem crescido nesses últimos tempos, que infelizmente eu penso que vai continuar crescendo, porque o mundo está mergulhando nessas formas de superstição. E por mais que muitos de nós queiram fingir que não existe um problema, às tantas não dá para fugir. As coisas acontecem. Tem bispos lá em Portugal que me enviam casos, eu sei que eles são um pouco céticos, mas o que acontece? Casos reais. Pessoas que vão pedir ajuda para ele, às vezes eles dão uma bênção. Eu já vi mais do que um caso desses. E o bispo, para consolar a pessoa, o bispo não acredita muito, diz: não, tudo bem, mas eu dou uma bênção para você. E o bispo começa dando a bênção e a pessoa tem um ataque na frente do bispo. O bispo pega um susto e manda uma mensagem, um WhatsApp para o padre Lara, né? Padre, tenho aqui um caso, o senhor pode dar uma ajuda? Eu, graças a Deus, sempre acolho, e nesses anos também tenho aproveitado para formar outros padres de outras dioceses, e depois, quando o bispo pede, diz: senhor bispo, já tem esse padre que pode ajudar o senhor, e é da sua diocese, o senhor nomeia ele exorcista, e graças a Deus tem dado bastante certo. Como eu digo, é um fenômeno que não dá para fugir. Por mais cético que você seja, não dá para fugir. Se vai impondo pela sua dimensão. Então, um fato que ajudou muito a mudar as coisas a nível mundial, do ponto de vista da sensibilização para a urgência deste problema, digamos assim, foram os livros do padre Gabriele Amorti. Ele foi o primeiro a escrever sobre esses temas há muitos anos atrás,
E Deus preparou ele porque ele era de uma congregação dos paulistas, do Beato Alberione. Ele tinha formação em jornalismo, ele escrevia muito bem. E era um homem de Deus. Então os livros dele foram um grande sucesso do ponto de vista editorial. Estão traduzidos em dezenas de línguas, não é em algumas línguas, é dezenas de línguas. Tudo que tem de língua tem os livros do Padre Gabriel Amorti. Quando ele começou escrevendo sobre esses temas, em Itália, existiam mais ou menos 20 exorcistas em toda a Itália. 20 exorcistas. Hoje, 2023, Itália tem mais de 200 exorcistas. Foi uma revolução. Então, os escritos deles fizeram um grande trabalho de sensibilização. Ajudaram, no fundo, sobretudo aos pastores e também aos fiéis, a perceber que esse problema existe e que tem muito trabalho para fazer. Ele também fundou a Associação Internacional dos Exorcistas, há muitos anos atrás. E essa associação, hoje temos aqui o nosso querido Padre Pedro Paulo Alexandre, que é membro, eu também sou membro. Ele foi há poucos dias nomeado o delegado para a língua portuguesa dessa associação. É o nosso... Vamos rezar para que Deus o ajude a exercer com fruto esta missão pesada. Então, essa associação, os livros do Padre Gabriel Amorti, lançaram toda uma onda, digamos assim, de sensibilização, e muito foi feito nessas últimas décadas, graças a Deus. Eu aproveito para dar uma sugestão para quem gosta de estudar. Recentemente, a Associação Internacional dos Exorcistas publicou um diretório, até tenho aqui em português, se chama Diretrizes para o Ministério do Exorcismo à luz do ritual vigente, edições CNBB. Foi publicado pelas edições CNBB aqui no Brasil. Esse diretório é excelente porque é um resumo doutrinal de tudo o que tem a ver com o Ministério do Exorcismo. E a associação, depois de preparar esse ritual, ou esse diretório, não é o ritual é o rito litúrgico, submeteu o texto, eu penso que sabiamente, à revisão da Congregação da Doutrina da Fé, da Congregação do Culto Divino, agora Dicastério do Culto Divino, e também do Dicastério do Clero. Então, foi revisto, no fundo, pelas autoridades máximas da igreja, e depois foi, digamos, impresso. Inicialmente era só para os exorcistas, mas depois eles mudaram e disseram, não, nós vamos lançar para todo o povo de Deus. Obviamente que você pega isso, está mais pensado para o padre, né? Mas a catequese que está aqui serve para todos, é um instrumento que eu diria fundamental para quem trabalha de algum modo, para quem colabora nesse ministério de misericórdia, que é o exorcismo, que é rezar, interceder pela libertação dos nossos irmãos que são atormentados deste modos extraordinários. Então, como eu dizia, graças ao Padre Gabriel, aos seus livros, depois à associação que ele fundou, as coisas foram mudando. Itália é o país que tem mais exorcistas do planeta Terra, mas tudo aquilo que acontece em Itália acaba reverberando no resto do mundo católico. Por exemplo, a Diocese de Roma, há muitos anos que tem pelo menos entre 10 a 20 exorcistas, uma só diocese. E os pedidos de ajuda são tantos lá em Roma que, por volta do ano 2000, eu era ainda seminarista, lá no vicariato, que é no fundo a cúria da Diocese de Roma, surgiu todo um departamento só para acolher e gerir os pedidos de ajuda. Em italiano, Ufficio Esorcismi. Tem um departamento lá na cúria vicariato de Roma, seria a cúria para a Diocese de Roma,
que se dedica a tempo pleno a receber a chamada, telefonema, e-mail de pessoas que pedem ajuda da Diocese de Roma. Veja bem a dimensão do problema do ponto de vista pastoral. E eu tive a graça nesses anos de conviver não só com o Padre Gabriele, mas também com o Padre Bamonte, que foi há 12 anos o presidente da associação. Foi, no fundo, ele é o grande pai dessas diretrizes, e também o Padre Rufus era membro da Associação Internacional dos Exorcistas. Enfim, eu vejo que as coisas estão mudando até bastante rápido, mas mesmo assim as pessoas sempre se queixam: padre, lá na minha paróquia não tem. Vamos rezar. Esse aprofundamento é uma bênção e é como a pedra no lago. Cada um depois volta para a sua diocese. Com a formação que vamos receber aqui, vamos poder ajudar tanta gente e às vezes, por exemplo, um bom presente para levar para o seu pároco, esse texto. E você pode dar para ele esse presente juntamente com uma caixinha de ouro branco, né? Por quê? Porque é muito importante tornar a verdade amável. Às vezes nós ficamos bravos: eu tenho razão. Mas se você não souber tornar a verdade amável, seu irmão não vai conseguir abraçá-la. Então, com muita caridade, com muita paciência, entregar, fazer a nossa parte e rezar. Rezar e esperar. E Deus fará o resto. E Deus fará tudo. Pronto, essas eram as minhas, digamos, notas introdutórias para esse encontro. Vai ser uma bênção. Deus juntou-nos aqui muitos, muito competentes em tantas áreas. Agradeçamos a Deus que nos escolheu a todos nós para estar aqui e poder escutar e aprender com eles.